Olá pessoal, olá a todos. Enem 2009, prova cancelada. Aqui é o professor Rodrigo Everhardt. Vamos que vamos. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos continuar fazendo a resolução da prova do Enem 2009. Vamos lá, vamos arrebentar. Mandar brasa, vamos lá. Positivo. Bom, questão 53 até a 59. Vamos lá. Então, Enem, mais de 800 videoaulas, número 1 no Enem online. Ciências humanas e suas tecnologias. Vamos lá. Bom, meus queridos, começaremos então pela questão 53. Boicote ao militarismo propôs o deputado federal Márcio Moreira Alves, do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que depois deu origem ao PMDB. Paradinha. Picaretas. Voltando para cá, em 2 de setembro de 68, conclamando o povo a reagir contra a ditadura, até legítimo na época, mas o clima vinha tenso desde o ano anterior, com forte repressão, movimento estudantil e a primeira greve operária do regime militar. Bom, do regime estudantil saiu os presidentes atuais. Grande movimento estudantil também. Eu sou contra a ditadura, lógico. Mas Dilma, deixa eu falar, vamos continuar a aula. O clima vinha tenso desde o ano anterior, com forte repressão ao movimento estudantil e a primeira greve operária do regime militar. O discurso do deputado foi a gota d'água. A resposta veio no dia 13 de dezembro com a promulgação do ato institucional número 5. Claro, foi terrível. Até meu pai sofreu nesse período, porque houve uma grande repressão, mas tinha, para variar aqui no Brasil, vamos ser bem claros na análise, tinha muito oportunista também, né? Bom, os que não eram oportunistas, muitos artistas, jornalistas sofreram, até depois o Herzog, lá em 76, fora os que foram torturados. Isso sou totalmente contra, realmente sou contra a perda de direitos civis, né? Lógico. Mas as forças que surgiram, os políticos que surgiram desses movimentos, maioria corruptos, se mostraram ineficazes depois que os militares largaram o poder e pioraram o Brasil. Essa é a minha opinião pessoal. Bom, o AI-5 foi terrível mesmo, tinha até pena de morte, né, nessa época. O Brasil, nesse período, tinha então a pena de morte. Então, a defesa nacional, tudo para o Brasil não ficar comunista nem socialista, né? A ideia era essa. Nessa época, o Dirceu, a Dilma pegaram em armas, assaltaram o governador do estado de São Paulo, que não era nenhum santo também, e também roubaram bancos. Essa é a nossa presidente. Terrorista e assaltante de banco. Bom, é uma época revolucionária, então não vou julgar, mas é fraco o nosso poder político, hein? Fraco. A pior coisa que tem no Brasil é político. Bom, vamos continuar. Considerando o contexto histórico, político descrito acima, o AI-5 significou a restauração da democracia no Brasil de jeito nenhum. A democracia só voltou em 1985, e aí morreu Tancredo e entrou Sarney. Look, entrou Sarney. Ai meu Deus. Saíram os militares e entraram as picaretas. Moral da história. B. O fortalecimento do regime parlamentarista brasileiro durante o ano de 68. Não. Aqui é forte repressão, né? Bom, C. O enfraquecimento do poder central ao convocar eleições no ano de 70. Não teve eleições em 70, não. Tudo ditadura brava. Aí que fechou mesmo. Como a gente diz, anos de chumbo, né? Aí começou gente até a desaparecer, morrer. Realmente aí os militares pegaram mais pesado. A história da ditadura no Brasil é muito simples de analisar, né? O Kennedy brigou com Cuba, com a Rússia, até aí. Um bando de picaretas também, tanto Fidel quanto lá na Rússia. Socialistas de fachada. Horrível. Nossa, ditadura
cubana e ditadura russa, vocês imaginam. E aí o Kennedy também exagerou, tem até gravações do último filme, ele realmente mandou as Forças Armadas brasileiras tomarem o poder para que não entrasse o socialismo no Brasil. A ideia foi essa, americana mesmo. Por um lado ruim, por outro, dizem que foi a época que mais o Brasil se desenvolveu, eu acredito. Foi a época que mais se investiu na indústria, mas teve erros também. A educação, abandonar a educação pública em determinadas faixas de ensino, pública, fundamental e estadual, acabou com a escola estadual. No final da ditadura só tinha porcaria já. Teve coisas boas e coisas ruins. A gente está falando agora do AI-5, que é uma coisa muito ruim, né? Muitas pessoas sofreram. Diminuição dos direitos civis, é isso que eu queria dizer, que eu não sou favorável a nenhuma dessas. Mas os políticos que vieram depois dos militares são péssimos. Veio o Sarney, veio o Collor, aí o Fernando Henrique ainda salva dessa turma aí. Também sofreu com os anos de chumbo, teve que ir para o Chile. Aí veio o Lula, que também era um operário da época, chegou a ser preso, tudo bem, era uma esperança. Até nós, nossa, fraco, corrupto, governo em volta corrupto. Tiveram coisas boas? Poucas coisas boas. Muita mentira se passou. A China cresceu, o Brasil cresceu por causa da China. Mas o povo ainda não está educado. Então a gente não tem ainda um Roosevelt no Brasil. O Fernando Henrique talvez chegou ali mais próximo. Na minha opinião, eu acho que a ditadura entrou para afugentar o socialismo e depois ela começou a pisar na bola, vamos dizer assim. Alguns condenam absolutamente sempre a ditadura. Existe uma outra linha que é mais de direita e é totalmente favorável à ditadura. Muitos acreditam no desenvolvimentismo da ditadura militar no Brasil. Eu, pessoalmente, aqui no estado de São Paulo e no Sudeste em geral, houve um grande desenvolvimento industrial nesse período. Então, nesse ponto econômico, foi bom. Abriu novas portas, grandes obras, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, universidades. Realmente houve uma expansão espetacular do ensino superior, né? No Brasil, com boas universidades. Aí um bom exemplo. Nos anos 70, 75, isso que eu estudei na faculdade, realmente no período Médici, que era o mais de chumbo, houve maior investimento na educação. Então, prós e contras. Nada bom você ter ditadura, porque os direitos você não pode reclamar, né? Muitas pessoas morreram por isso. Mas apareceram muitos oportunistas também no pós-militarismo. Maluf, Sarney, Collor, PMDB em ascensão, partidos considerados por muitos corruptos, né? Não preciso nem falar, né? Lógico, Senado, deputados. Então, a ditadura, infelizmente, deixou a transição dela foi péssima, né? Tentou um expansionismo gigante. O Brasil nunca cresceu tanto nessa época. Nos anos 70 foi o período que o Brasil mais cresceu na história do país. Mais até que no período do Lula, bem mais. Tá? Bom, mas vamos voltar aqui. Então a resposta é letra D, de dinamite, tá certo? Vou falar dinamite, pega mal. O invento do nosso querido Alfred Nobel, que inventou a dinamite, né? Bom, aí é a responsabilidade jurídica. Falar em dinamite, os últimos acontecimentos no Brasil, realmente a juventude encheu o saco, explodiu como se fosse uma dinamite, né? Realmente ninguém aguenta mais tanta corrupção, tanto imposto de renda, tanta falta de hospital, falta de ensino. O ponto é esse, não importa se é PT, PSDB, seja lá o que seja o P, né? Rede, etc., qual partido for, nós temos que cobrar os políticos. E não precisamos quebrar nada, mas a gente tem que reivindicar realmente que nós não admitimos a falta de direitos civis. Internet tem que ser livre,
O mundo tem que ser livre, globalizado e sem corrupção, diminuição da corrupção. Então, nós ainda estamos num patamar muito abaixo do normal. Nossa democracia é bizarra. A gente tem corruptos dominando o país, cidades, vereadores, prefeitos, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e próxima liderança do governo também. Então, ainda estamos longe de estar numa democracia madura. A gente está numa democracia torta. E pode um dia acontecer de a gente escambar para um outro caminho, que seja o caminho autoritário. E esse é o perigo. Esperamos, com a educação do povo brasileiro, que isso não se repita, né? Vamos lá. Bom, então letra D é a resposta do nosso exercício 53, questão 53. E a E, responsabilização jurídica dos deputados por seus pronunciamentos. Muitos foram expulsos, né? Foram mandados para fora do Brasil, muitos foram para a Europa, para a América do Sul, Chile principalmente, Argentina, países como Estados Unidos, né? Canadá, França, Inglaterra, na Europa e em diversos outros países. Houve então uma debandada, principalmente os intelectuais, que a gente chama, os intelectuais, as pessoas pensantes do país, realmente, as pessoas que lideravam suas áreas, né? Inundações naturais, 54, dos rios são eventos que trazem benefícios diversos para o meio ambiente e, em muitos casos, para as atividades humanas. Entretanto, frequentemente as inundações são vistas como desastres naturais. Os gestores e formuladores de políticas públicas se veem impelidos a adotar medidas capazes de diminuir os prejuízos causados por elas. Uma das medidas abaixo contribui para reduzir os efeitos negativos das inundações. A. Eliminação de represas, barragens do leito do rio. Não, isso não diminui a possibilidade de inundações, né? B. A remoção da vegetação nas margens. Isso sim. Isso vai contribuir de vez, né? Se remover. Se a gente tirar os vegetais da beira do rio, é óbvio que vai piorar a situação do rio, não é? Então, C. A impermeabilização de áreas alagadiças adjacentes aos rios. Então, vou alagar, eu vou concretar onde está na beira do rio, criando então uma região impermeável. E a água vai parar onde? No rio, que vai o quê? Transbordar. Vai aumentar ainda mais as inundações. Caso esse é o Rio Tietê, né? E outros rios aí por aí pelo Brasil. A gente cria marginais em volta do rio e não quer que ele inunde. Se aquela região, aquela terra era para absorver água, né? Então há uma falta ainda de critérios, principalmente nós não podemos imitar os europeus em si. Mesmo na Itália, por exemplo, existem rios que foram drenados, recortados, desde os romanos, da Idade Média, depois, e que hoje inundam direto, porque tiraram as regiões de várzea do rio, e as regiões em que recebiam a água da inundação naturalmente. O solo que vai captar isso. Você impermeabiliza, você tira a permeabilidade do solo, logo o solo não capta mais a água que desce. Ocorrendo então uma cheia, inundação. Tá bom? D. A eliminação de árvores de montanhas próximas ao leito dos rios. Deus me livre, aí que cai a montanha igual em Teresópolis, né? Teresópolis foi um exemplo. Região montanhosa. Meu Deus, que catástrofe foi. Realmente foi muito triste Teresópolis e região. Todo ano acontece. Naquela região da Serra da Mantiqueira, aquelas cidades sofrem demais com quedas de barreiras, inundações montanhosas, porque as cidades ficam em vales, né? Então o que acontece? Deve ser feito o manejo do uso do solo, controlar usando grama, gramar as montanhas, não eliminar as árvores, né? Isso é muito importante. E a remoção de pessoas que vivem nas áreas de risco.
Quando você tira essas pessoas da área de risco, você diminui, obviamente, o perigo de morte dessas pessoas. Elas não devem viver em pés de serra, pés de montanha, porque realmente o país é um país montanhoso. A gente não fala muito isso, mas o Brasil é um país montanhoso, tá? Principalmente na região sudeste. Então a resposta é a letra E, de Eberhard. Beleza? Vamos continuar então a nossa análise. Questão 55. Vamos lá. A figura do coronel, não é o coronel aqui não, aqui é um outro pensador aqui, o grande Darcy Ribeiro, não é coronel não. Bom, a figura do coronel era muito comum durante os anos iniciais da República, principalmente nas regiões do interior do Brasil, Nordeste, né? Normalmente Centro-Oeste, Sudeste, tratava-se de grandes fazendeiros que utilizavam seu poder para formar uma rede de clientes políticos e garantir resultados de eleições. Era usado, então esses caras eram... Então, e todo esse sistema era utilizado para domínio político e garantir resultados de eleições. Então, normalmente tratava-se de grandes fazendeiros que utilizavam seu poder para formar uma rede de clientes políticos e garantir resultados de eleições e dominar essa região, o estado normalmente, né? A cidade. Era o usado voto de cabresto, que ainda existe hoje, viu? Por meio do qual o coronel obrigava os eleitores, o seu curral eleitoral, a votarem nos candidatos por ele. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas para que votassem de acordo com os interesses do coronel. Mas recorria-se também a outras estratégias, como compra de votos, eleitores fantasmas, que tinham um nome de outra pessoa, troca de favores e fraudes na apuração dos escrutínios e violência. Então, isso era uma forma de se fazer voto na marra. Bom, aqui eu não falei, mas aqui são inundações que ocorreram. Então, voltando aqui, só mostrando aqui as inundações de Teresópolis 2011. Olha que absurdo que foi. Muitas pessoas morreram. E vocês não acreditam, o prefeito de Teresópolis, um deles, desviou a verba que era para mandar para essas pessoas que ficaram refugiadas. Então, gente, é um absurdo. Realmente a gente tem que cobrar os políticos mesmo. Não votar em picareta de jeito nenhum. Que é difícil, né? Mas vamos embora. Bom, com relação ao processo democrático do período registrado no texto, é possível afirmar, coronéis existiram vários. Os Caiado, em Goiás, outros coronéis lá, os Cavalcante no Nordeste, tantos outros que eu não me recordo agora, né? Os Borges, e aí vai. Bom, em Goiás, né? Com relação ao processo democrático do período registrado no texto, é possível afirmar que o coronel servia de todo tipo de recurso para atingir seus objetivos políticos. Sem dúvida. O eleitor não podia eleger o presidente da República? Podia, mas era tudo na marra. O coronel aprimorou o processo democrático ao instituir o voto secreto? Não foi ele que aprimorou isso. Só aconteceu isso. O voto secreto depois da época de Getúlio para lá, né? B. O eleitor era soberano em sua relação com o coronel? Não. O coronel era soberano. Ele tinha o poder. Tinha o poder. Então ele mandava prender, matar quem ele quisesse, se o cara não fizesse o que ele quisesse. Os coronéis tinham influência maior nos centros urbanos. Não, cidades pequenas, né? Naquela época não tinha ainda muitos centros urbanos, né? Bom, agora vamos para a questão 56. A Revolução Cubana veio demonstrar que os negros estão muito mais preparados do que se pode supor para ascender socialmente. Com efeito, alguns anos de escolaridade fracamente aberta e de estímulo de autossuperação aumentaram rapidamente o contingente de negros que alcançaram os postos mais altos do governo, da sociedade e da cultura cubana, simultaneamente toda a parcela negra da população, liberada da discriminação e do racismo,
confraternizou com os outros componentes da sociedade, aprofundando o grau de solidariedade. Tudo isso demonstra claramente que a democracia racial é possível, mas só é praticável conjuntamente com a democracia social. Ou bem, há democracia para todos, ou não há democracia para ninguém, porque a opressão do negro condenado à dignidade do lutador da liberdade corresponde ao opróbrio do branco posto no papel de opressor dentro de sua própria sociedade. Então, o povo brasileiro, formação e sentido do Brasil, Companhia das Letras, Darcy Ribeiro. Segundo Darcy Ribeiro, a ascensão social dos negros cubanos resulta de uma educação inclusiva, com estímulos à autossuperação. Esse é um papinho bem brasileiro, né? Ficar puxando o saco da ditadura cubana sanguinária do Fidel Castro. Eu confesso que tenho horror da ditadura do Fidel. Sou muito original em falar isso para vocês. Ele peitou os Estados Unidos, em compensação, o povo dele não pode ter nenhum celular, nenhum relógio. Que isso? Carro dos anos 50, anos 40. Medicina parada no tempo. Tem brasileiro falando que lá tem a medicina moderna. Não tem nada, eles não tem nem equipamento. Por que foge tanto cubano de lá para ir para os Estados Unidos, para o resto do mundo? Tiveram ajuda da União Soviética até os anos 70. Quando a União Soviética, no final dos anos 80, quebrou, eles perderam toda a ajuda. Outra, Fidel se manteve no cargo, o povo na miséria, ele com carrão, casona. Gente, eu não... Bom, eu respeito, ele peitou os Estados Unidos, foi grande no começo, mas o egoísmo, ele continua lá, o irmão dele lá, Raul Castro, não libera a ilha, se bem que era um cassino americano aquilo, era uma banda de... era só para jogatina americana, nesse caso, tudo bem, a Revolução realmente teve seu contexto histórico, peitou os Estados Unidos na Guerra dos Mísseis, na crise dos mísseis de 62, Cuba, que é uma ilhota desse tamanho, ganhava da gente nas Olimpíadas até hoje. Então eles tiveram coisas incríveis, mas pararam no tempo. E eu acho que Cuba é uma coisa passada e que Cuba tem que se restabelecer realmente. Abrindo para o mundo, como a China fez, como a própria Rússia. Cuba está parada no tempo, está como se estivesse nos anos 40 até hoje. Acho que tem tantos exemplos bons, mas esse da democracia negra realmente é bom. Ele realmente, no começo, eles democratizaram o acesso à educação de forma universal. Mas isso é uma ilha com 5 milhões de habitantes. Quero ver fazer isso no Brasil. Espero que sim, com as cotas sociais, não raciais, que a gente possa melhorar isso. É realmente uma discussão bem delicada, mas eu acho que realmente temos uma dívida histórica, principalmente os descendentes de europeus, com os afrodescendentes. Claro, isso é inegável, é lei, né? Acho que isso tem que se dar naturalmente. E com investimento em educação, sem muito blá 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 do governo. Não adianta ficar falando que vai fazer cota, que vai... Se não investir na escola, se não investir no cidadão, né, em esportes, as empresas também. É aquele velho papo que a gente sempre continua falando do Brasil, né? Mas tudo bem, nesse caso da educação foi um grande exemplo. Vamos lá. A democracia racial está desvinculada da democracia social? Não, o texto falou que não. B, o acesso ao ensino pode ser entendido como um fator de pouca importância na estruturação de uma sociedade? Não, muita importância. Né? O acesso ao ensino é a base, é tudo. É a coisa mais importante da sociedade, é o ensino. C, questão racial mostra-se irrelevante? Não, relevante. Os acontecimentos históricos, a escravidão, a gente não pode esquecer. Foi uma coisa abominável e irracional. Não consigo entender até hoje. Nunca consegui entender isso. Talvez por ter primo negro e minha avó ter raízes também. Então, eu nunca consegui compreender, nunca vou conseguir compreender por que os portugueses, espanhóis e ingleses, que no começo faziam a escravidão, o tráfico de escravos, né? São coisas que realmente a gente não consegue entender a humanidade
Os romanos escravizaram outros povos também, né? Isso não aconteceu exclusivamente com os portugueses, né? E não também exclusivamente com os negros africanos. Outros povos foram escravizados, como os judeus pelos romanos, como outros povos, os indo-asiáticos por outros indo-asiáticos, e assim sucessivamente. Isso ocorreu em várias civilizações diferentes. Os egípcios tinham escravos, então é coisa abominável, uma coisa desde a antiguidade, que tomara que nunca mais se repita. E no Brasil, só para relembrar aqui, no Pará, em alguns estados ainda do Brasil, se encontra pessoas com regime de escravidão de trabalho. Isso existe ainda. Então ainda não acabou a escravidão no mundo. Existem ainda focos de pessoas que usam da força, de armas e de outras, para escravizar para o trabalho. Aqui em São Paulo, uma denúncia, existem bolivianos que trabalham em quase regime de escravidão. Mais de 20 horas por dia, né? Em outras regiões do mundo, na China também. Bom, as políticas educacionais da Revolução Cubana adotaram uma perspectiva racial antidiscriminatória. Verdade, né? Bom, mesmo não sendo muito fã da Revolução Cubana, a gente tem que dar o braço a torcer que lá houve maior democratização do ensino, né? Por várias razões. Primeiro, baixa população, facilidade de logística, porque o país é menor, pequeno, né? Tamanho menor que Sergipe, mais ou menos, uma ilha pequena. E nesse ponto, realmente, o esporte foi democratizado na ilha. Ponto final. O resto, a ilha parou no tempo. Eu não vejo Cuba hoje como exemplo de nada para nós. Talvez esse exemplo aí da democratização racial. Agora, o governo brasileiro querer trazer médico de Cuba para atuar no Brasil é uma piada, né? Mas tudo bem, vamos passar aqui que a análise é do Enem, né? Bom, na questão 57, a gente vai ver aqui uma tabela falando do Ministério da Saúde a respeito da redução da taxa de mortalidade infantil em cada região brasileira no Brasil. Então a gente vê aqui Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, você que está me assistindo, isso tem que estar na ponta da língua em geografia, né? N de Norte, NE de Nordeste, SE de Sudeste, Sudeste, S de Sul e Centro-Oeste. Isso vocês devem ter aprendido na quinta série, mas é sempre bom recordar para não ter nenhum problema para você fazer a prova. Então é N de Norte, NE de Nordeste, SE de Sudeste, Sul, Centro-Oeste, SCO. Bom, essas regiões do Brasil, são 5 regiões do Brasil atual, de 2002 a 2004, e variação de porcentagem. A maior variação de mortalidade infantil é a do Nordeste. Houve uma queda porque o número lá de mortalidade é o maior do Brasil. Está ocorrendo uma queda pelo aumento do IDH regional, uma série de melhorias, um pouco de renda, não muito, mas um pouco de melhoria de renda nos últimos 10, 15, 20 anos, né? Considerando os índices de mortalidade infantil apresentados, os respectivos percentuais de variação de 2002 a 2004, é correto afirmar que, bom, vendo os números, a maior redução foi no Nordeste e ainda é a região onde se registra a maior taxa de mortalidade infantil, que chega ainda, em 2004, aqui os valores de 2004, 33,9%, que é um número gigantesco. É um número de país africano ainda, né? O Brasil está longe ainda de ser uma referência regional nessa área. Estamos melhorando a saúde? Não. A resposta é não. A saúde no Brasil ela não melhora. O que melhora talvez alguns indicativos sociais. Possivelmente ajudas do governo para comer melhor, ter alguma assistência, mas quanto a hospitais, as melhorias são mínimas nessas décadas. Já que estamos falando de mortalidade infantil, nós assistimos na televisão quase diariamente
problemas de infecção hospitalar, falta de médicos, filas gigantes nos hospitais. Em contraste, temos hospitais de alto nível, como o Albert Einstein, por exemplo, aqui na região sul de São Paulo, que é considerado um dos maiores centros médicos do mundo, né? Considerado AAA pela Associação Americana, ou seja, nível global de assistência médica. Sírio-Libanês também. Então são hospitais de alto nível, principalmente o Albert Einstein, o mais conhecido, né? E a letra C, então, é a resposta desse exercício. Existem, então, vários países dentro do próprio Brasil, né? A região periférica, principalmente, onde há menor renda, menor escolaridade, e também menor acesso a saneamento básico, a informações das mais variadas, principalmente atendimento médico de qualidade. Bom, na questão 58, professor, e se tivesse... O que a gente fala das outras questões? Vamos analisar aqui A, B, D e E. Na A, uma das medidas a serem tomadas, visando a melhoria desse indicador, consiste na redução na taxa de natalidade. A questão não é essa, não é questão de quanto se reduziu em nascimentos. O nascimento interfere na economia. Claro que se um país cresce demais, ele pode ter problemas no acesso a todos os aspectos socioeconômicos. Você vai ter diminuição da qualidade da educação, diminuição de serviços. Um país igual ao Brasil, que tem grande corrupção estatal, realmente vai ter problemas. Mas o problema aqui da redução da taxa de mortalidade tem a ver com a assistência médica que se dá, o investimento dado na área de saúde e na área de saneamento básico, principalmente na área de alimentação. Quanto melhor a alimentação de um povo, quanto mais instruído for o povo e quanto maior acesso a aspectos sociais variados, entre eles bem-estar social, viver bem, comer bem, né, ter salário, acesso à informação, melhora a qualidade de vida desse povo, né? D. Na região sul, foi a que registrou menor crescimento econômico no país, já que apresentou uma redução significativa na mortalidade infantil. Se está falando de crescimento econômico baixo, então não apresentou grande redução, né? Mas aqui está bem esquisito a D, então logo não é a resposta, né? Está confusa essa questão. E aí, a região norte apresentou a variação de redução da mortalidade infantil mais baixa. Vamos ver? Na norte foi de 27 para 25,6, em torno de 1,5. Não é a menor foi do sul, e do centro-oeste foi a menor, né? Logo, por lógica, pela técnica de negação, a E está errada e sobrou só como resposta a letra C. O Nordeste ainda é a região que registra a maior taxa de mortalidade, dadas as condições de vida dessa população. Vamos para a questão 58 agora, que essa questão vai falar das megacidades, dos aglomerados urbanos, né? Então vamos lá. Cidades são entidades isoladas, mas interagem entre si. Articulam-se de maneira cada vez mais complexa. À medida que as suas funções urbanas e as atividades econômicas se diversificam e sua população cresce, intensificam-se os fluxos de informação, pessoas, capital, mercadorias e serviços que ligam as cidades em redes urbanas, né? Bom, aqui a gente pode ver Tóquio, Paris, Londres, Moscou, Nova York, né? Aqui mostrando as regiões novas de expansão de São Paulo, a região da Berrini, mostrando aqui a Bolsa de Valores de São Paulo. A cidade de São Paulo é considerada global nível 1, nível 2, né? Ela é quase nível 1. As cidades nível 1 são Tóquio, Nova York, Los Angeles, Londres, Hong Kong e Tóquio, se eu já falei, né? E Xangai vai ser agora considerada nível 1. São cidades super globais mesmo, que tem consulados do mundo inteiro, bancos do mundo inteiro e sedes das empresas, as mais ricas empresas do mundo, né?
São Paulo, nesse nível, está em nível 2. Ela é uma cidade global, porém ainda ela não é uma cidade que conduz à globalização. Ela é ainda sede de multinacionais. Então, a gente tem ainda não tem ainda o nível de globalização de cidades como Nova York e Tóquio e Londres, né? Que são cidades líderes da globalização, mas chega perto. Também uma das cidades mais ricas do mundo, está entre as 10 cidades mais ricas do mundo, né? Sobre esse processo de complexificação dos espaços urbanos, é correto afirmar que a centralidade urbana das pequenas cidades é função da sua capacidade de captar o excedente agrícola das áreas circundantes e mantê-lo em seus estabelecimentos comerciais. Não. Centralidade urbana das pequenas cidades, se está falando de pequenas cidades, elas não são centrais. Elas são periféricas nas regiões dessas cidades gigantes que são as megacidades. Então a A está errada. A B. As grandes redes de supermercado organizam redes urbanas, pois seus esquemas de distribuição atacadista e varejista circulam pelas cidades e fortalecem sua centralidade. Não é isso que é a base da complexificação dos espaços urbanos. Não é só uma área, são várias áreas, serviços, tanto do setor primário e secundário. Então não é só um segmento comercial que vai causar essa centralidade. As capitais nacionais, e pelo contrário, porque quando se fala de alimento, o alimento normalmente é perecível. Então, as áreas de acesso ao alimento não podem ser tão longas assim, dependendo do alimento que a gente está falando, né? Se forem hortifrutos granjeiros, normalmente é no entorno da cidade em que vão ficar esses sítios, fazendas, né? Para fornecer alimento para essas cidades grandes, tá? Então isso é mais localizado. Não dá para você ficar pegando alface lá do Amazonas para trazer para cá. Vai chegar estragado aqui, praticamente. Então, usa-se a cadeia logística próxima para essas. Então não tem como você explicar só por um setor. E sim, por uma rede de setores, de bancário, na área de informação, na área de industrialização. Então você tem uma rede complexa que vai formar essas megacidades. As capitais nacionais são sempre as grandes metrópoles, pois concentram o poder de gestão sobre o território de um país, além de exportarem bens e serviços. Isso também não é verdade. As capitais nacionais nem sempre são grandes metrópoles. Quer um exemplo? João Pessoa. Outro exemplo, Rio Branco, capital do Acre, ainda não são grandes metrópoles. Então nem todas as capitais nacionais têm essa capacidade de ser grandes centros. Campo Grande ainda não é uma mega cidade, né? Estou dando alguns outros exemplos. Florianópolis é um exemplo. Ela não é a maior cidade de Santa Catarina e é a capital. Você tem Joinville, você tem o Vale do Itajaí, o norte, que concentra mais pessoas até. Bom, e D, relacionando então com a última frase, sobre esse processo de complexificação dos espaços urbanos, é correto afirmar que D, o desenvolvimento das técnicas de comunicação, principalmente computação, telefonia, transporte aéreo, marítimo, terrestre e de gestão, permitiu a formação de redes urbanas regionais e nacionais, articuladas a redes internacionais e cidades globais. São Paulo é uma cidade global, tem fluxo de dinheiro que vem de cidades globais e do mundo inteiro. Então, por isso, essas cidades são reconhecidamente, então, aumentam sua complexificação, ou seja, essa complexificação que é aglomerar todos os tipos de serviço numa cidade só. Praticamente é isso que caracteriza essas cidades globais, essas maiores cidades do mundo. E a descentralização das atividades e serviços para cidades menores. Não é isso que caracteriza. Então a resposta é a letra D. Tá bom? Bom, para a gente finalizar então, como última questão, aqui a gente vê São Paulo sob outros aspectos aqui, né? No Rio Pinheiros, bem bonito, à noite.
E aqui mostrando então o Marginal Pinheiros com a sua ponte estaiada, um marco da cidade. Aqui a Paulista, que é um centro bancário, né, econômico, a Bolsa de Valores de São Paulo, que é uma das 3 maiores do mundo. Você tem um fluxo de capital gigante, maior que muitos países, rodando todo dia do mundo inteiro para São Paulo, e de São Paulo para o mundo inteiro. Bom, na questão 59, na questão de geografia, o índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, que é o deus, né, do Tupi-Guarani, assiste pela televisão uma partida de futebol que acontece em Barcelona, ou a um show dos Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se iludir, o índio não vive na mesma realidade que o morador do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno. Isso porque o homem é um ser cultural, que se apoia nos valores de sua comunidade, que de fato são os seus. Folha de São Paulo, 2008, 19 de outubro. Bom, ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que, bom, como ele falou nessas cidades, vamos dar uma olhada aqui. Aqui é a região do Harlem, Nova York, um bairro bem conhecido, até aquela dança do Harlem Shake, super conhecida no mundo inteiro. Temos aqui o bairro, aqui localizado em Nova York, e aqui o Harlem Globetrotters, só por curiosidade para a gente dar um pouco de risada, que é o time dos sonhos de qualquer equipe de basquete. Eles são de circo mesmo, né? E foi idealizado lá no bairro do Harlem, que você vê aqui com vários prédios comunitários, uma região que já teve vários problemas urbanos e tal, nos anos 80, muita violência e tal, e hoje foi reestruturado com as novas políticas de Nova York. E aqui Barcelona, mostrando que o texto falou de Barcelona, uma das cidades globais, né? Barcelona é uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Linda, capital belíssima, com um porto maravilhoso, muito bonita, bem moderna a cidade, palco das Olimpíadas de 92, né? De inúmeras competições, e é uma das cidades também, queira ou não, globais da Europa, né? Tem um grande parque industrial também, social, uma grande qualidade de vida para ser uma capital, né? Aqui Hong Kong, como foi mostrado no texto, Hong Kong também era uma cidade que foi colonizada pelos ingleses até 99, foi entregue à China, mas ainda ela é uma cidade, vamos dizer assim, autônoma, né? Ela tem diretrizes próprias, um pouco diferentes da China, mas já está sob o domínio do governo chinês, porque era um documento assinado entre os dois países e foi entregue à China. Hong Kong é uma das cidades globais, nível 1, tanto de bancos como o HSBC, por exemplo. Vários bancos têm sede em Hong Kong, né? Então é uma capital financeira e industrial também, uma indústria forte, indústria de alta tecnologia também em Hong Kong, e principalmente o setor financeiro, né? Grande, como Londres, né? O setor financeiro é o setor que mais gera renda. Aqui mostrando o Xingu, né, no Pará, no sul do Pará. Aqui o deus Tupã, que eles acreditam. Aqui o Villa-Lobos e seu irmão, nos anos 50, visitando lá os Xingus. Aqui a dança do Quarupi, né? E a Zelen Bündchen lá mostrando sua beleza lá no Xingu. E aqui, falando em Tupã, o maior supercomputador do Brasil é o Tupã. Para a gente brincar um pouco, foi em homenagem então ao deus do Xingu, o INPE. Então idealizou o maior supercomputador do Brasil para fazer determinar então o clima, né? Fazer prognóstico do clima no Brasil. Então, para a gente responder essa questão, ao comparar essas diferentes sociedades, aqui também mostrando o Rio de Janeiro, Copacabana, né? Como foi mostrado no texto, e por que não mostrar também o show do Rolling Stones, está aqui, ó, né? Os índios não fazem ideia onde seja, mas eles assistem pela televisão, é isso que o texto aponta, né? O texto da Folha. E pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural? Não. Cada comunidade no mundo tem a sua raiz cultural.
né? E não é porque a gente vê a mesma cultura que ela é igual. Cada povo tem a sua cultura, seus aspectos culturais, suas tradições, né? B. E o índio assiste ao futebol e ao show, mas não é capaz de entendê-los, o que não pertence à cultura. Não é porque você não é da cultura que você não entende. Então os índios entendem sim o que é um show, o que é um jogo, o que é uma luta, por exemplo, o UFC. É claro que entendem, né? Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm hoje em dia acesso às mesmas informações. Essa é a resposta do exercício. Então, pessoas de diferentes culturas tendo acesso aos mesmos tipos de informação. Isso, por um lado, é muito legal, que é realmente uma teia global. A internet é realmente fantástica nesse aspecto, né? D. E os moradores do Harlem e de Hong Kong, devido à riqueza de sua história, têm visão mais aprimorada da realidade. Não quer dizer que você mora no bairro X ou Y que você vai ter uma visão mais aprimorada. Depende do tipo de cultura que você vive. Realmente existem culturas que não são tão, vamos dizer assim, ligadas aos conhecimentos atuais da ciência e tal, mas não por isso não seja aprimorada a realidade. Um sertanejo pode ter o mesmo primor de analisar uma obra de arte do que uma pessoa de uma cidade grande. Isso não impede ninguém de ter a sensibilidade. O ser humano é o mesmo no mundo inteiro, né? E a crença em Tupã, aqui na questão E, revela um povo atrasado, enquanto moradores do Harlem e do Hong Kong mais ricos vivem de acordo com o presente. Não quer dizer isso, né? A crença em Tupã é uma característica cultural desse povo, e não quer dizer isso seja atrasado ou não. Isso é uma tradição cultural desse povo. Tanto é que existem índios xingus que fazem a USP, fazem faculdade, então, doutorados, então não quer dizer nada, né? Tá bom? Então essa questão ela só abordou a questão das diferentes culturas e a globalização. Um tema que normalmente o Milton Santos, que era um grande geógrafo, falava muito sobre isso, né? Os mitos da globalização. Nem tudo é globalizado. A cultura tradicional da comunidade, ela nem sempre ela é globalizada. O seu conhecimento, sim, mas ela nem sempre é globalizada. Nem sempre todo mundo vai seguir o que os outros povos estão seguindo, né? Tá bom? Então, gostaria que vocês revistem essa aula grande, né? Longa. E você vê que a prova de humanas ela vai falar de vários aspectos. Por isso a importância de vocês lerem jornais e revistas diariamente. A internet está aí para isso. Grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Grande abraço a todos. Estudem bastante, hein? Tchau, tchau.